Vai nacional. Gente, bom dia. Bom dia. Tá bom, Samuel? Eu vou esperar mais 2 minutinhos aqui, pessoal, acabar de entrar, tá? Beleza. Você silenciou, Dutra. Eu sei, eu tô Ah, tá. Oi, gente, dando deixa o o Dutra. falei aqui. Gente, bom dia a todos, então. Eu espero que vocês estejam bem pós-carnaval, que não teve, né? É mesmo aquele negócio, né? A volta dos que não foram. Literalmente, porque esse ano, só Jesus. Eu vou fazer a chamada aqui, tá? Aí me respondam aí. Amanda, Presente. Arthur de Paula, Arthur Vinícius, Arthur Vinícius,
Bruna, Camila, Clara, Clarice, Presente. Eduarda, Edviges, Elisa, Presente. Gabriel Felipe, Presente. Gabriele, Gladson, Ismael, Jennifer, Presente. Larissa, Presente. Lívia, Mariana, Presente. Matheus Augusto, Rian, Samuel, Tawane, Oi. Vitor Ângelo, Vitor Gabriel, Presente. Wambembe e Yasmin. Muito bem, senhores. Peraí. Ok, Gabriel, coloquei para você, tá? Eu vi. Só um minutinho, deixa eu colocar só para Eduardo. Muito bem. Bom, recapitulando aqui então, capítulo 25, né? Nós falamos sobre o imperialismo na Ásia e na África, a contextualização, né? Principalmente aqui a segunda revolução industrial e essas inovações que vieram com esse processo da revolução industrial, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, né? Os objetivos dessas potências imperialistas, não se esqueçam disso, adquirir matéria-prima a baixo custo para a indústria, principalmente buscar novos e controlar novos mercados consumidores, né? E absorção de mão de obra excedente, principalmente isso, tá? E essa outra justificativa, vamos dizer assim, né, do ponto de vista ideológico, que é a coisa lá da missão civilizadora, a partir da ideia de darwinismo social, né, a missão do homem branco de civilizar o outro, tal, tal, tal. Aí nós falamos da partilha da África, como que começa esse processo no segundo metade do século XIX, de maneira que a Conferência de Berlim de 1884 a 1885 é o principal movimento, né, que vai pacificamente dividir a África entre essas potências europeias, os movimentos de resistência na África, os principais da rebelião de Mamadou Lamine, a rebelião Ashanti e a Maji-Maji, né? Esse processo de expansão para a Ásia, né? Então, quer dizer, são dois movimentos coloniais, imperialistas e neocolonialistas. O movimento africano, né, com a partilha da África, e o movimento asiático, né? Quer dizer, já existiam desde o século XVI colônias de países europeus na África, perdão, na Ásia, em Portugal, na Espanha, Holanda e França já tinham essas colônias desde do processo de colonização lá no século XVI, né? E aí você entra no século XVIII, a partir do século XVIII, uma nova figura nesse processo colonizador são os britânicos, né? Os britânicos eles vão promover a Revolução Industrial e eles serão os maiores, né? Assim, eu não sei se você pode dizer que são os maiores, os pioneiros, né? A palavra é essa, os pioneiros nesse processo de industrialização. Portanto, procurar mercados, etc. Né? Falamos da revolta dos Cipais, que é uma revolta contra os britânicos na Índia, né? Promovida por soldados, os chamados Cipaios, né? E iniciamos também e falamos também sobre os processos de transformação, não é transformação, de reformas que ocorreram no Japão
no século XIX. No século XIX. Então, o principal movimento é a Revolução Meiji, né, de 1868. A Revolução Meiji é muito importante, porque ela coloca o Japão, quer dizer, ela promove uma série de reformas modernizadoras, colocando o Japão na perspectiva de avanço, né, capitalista ocidental, né? Isso, investindo pesado em educação, para equiparar tecnologicamente o Japão às potências europeias industrializadas. Então é um movimento importante. Bom, em relação à China, agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A China, vou passar aqui um pouquinho para frente, né? A China, eita, peraí, vou voltar aqui. No livro de vocês aqui, ó, né? Tá lá na página 409, falando sobre a China. Bom, a China, quer dizer, é um negócio importante pensar sobre a China. A China, quer dizer, a civilização chinesa é uma das civilizações mais antigas do mundo, né? É um território muito grande, muito extenso, rico, muito rico, é, 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 com avanços tecnológicos significativos na história, né? Com uma população gigantesca, quer dizer, a maior população do mundo está na China, né? São mais de 1 bilhão de pessoas que vivem na China. Quer dizer, a China é um poço de riqueza, né? Quer dizer, se vocês pensarem durante né, os impérios, as dinastias chinesas, a seda, por exemplo, né? A seda, ela foi mantida, né, a receita de como produzir seda, ela foi mantida em segredo de Estado, né? Quem revelasse era submetida à pena capital, à pena de morte. Então, o comércio de porcelana, o comércio de seda, né, posteriormente a invenção da pólvora, que é revolucionária, né? A formação dos grandes impérios chineses, né, poderosos impérios chineses que resistiram a invasões as mais diversas, enfim. Quer dizer, os chineses são lá, né, tem uma história larga, vamos dizer assim, de resistência, né, de opressão, né, mas de formação de uma civilização extremamente avançada. E é um país extremamente rico. A China é um país muito, muito rico, com muitos recursos, né, com uma diversidade geográfica muito grande. O país é muito grande, né, não só geográfica, como de ambientes, de culturas, enfim, né, é uma diversidade muito grande. Então, naturalmente, que essas potências europeias, na segunda metade do século XIX, né, tinham interesses em controlar a China, né? Imagina, você tem um mercado de mais de 1 bilhão a seu dispor, né? Quer dizer, se você controla esse mercado, está feito, né? Se você controla esse país que tem tantos recursos naturais, né, tanta matéria-prima, isso também seria muito interessante. Então, a China, veja, aqui, ó, ela representava um atraente mercado consumidor e fornecedor de produtos, ou seja, de matéria-prima, ou seja, produtos cobiçados pelos ocidentais, como a seda, o chá, a porcelana e alguns artigos de luxo, né? Então, vocês lembram de uma coisa, a rota da seda, né? A rota da seda sai da China, atravessa a Ásia, praticamente toda a Ásia, para chegar no Oriente Médio, né? Isso é a chamada rota da seda. Essa rota foi importantíssima, uma rota comercial importantíssima, muito bem vigiada, né, controlada pelos chineses, pelos muçulmanos, né, pelos árabes durante séculos e séculos, e que levou esses produtos de luxo, que para os europeus eram produtos de luxo, seda, porcelana, enfim, né? Então, controlar a China, não somente o controle opressor, não, mas essas riquezas que a China tem, é muito interessante, né? É muito interessante para essas potências industrializadas. Então, no século XIX, veja, comerciantes britânicos incentivaram o consumo do ópio na China. O ópio é uma droga, né? O ópio
quer dizer, o ópio, o que é o ópio? O ópio ele é um subproduto de uma planta chamada papoula e ele tem ação entorpecente. É uma droga, é uma droga. Né? Então, o que os caras fizeram? Começaram a incentivar, é um tráfico de droga mesmo, incentivar os chineses a consumir o ópio, né, esses comerciantes de ópio britânico, para quê? Porque eles vendessem o ópio na China. E aí o governo chinês proibiu, obviamente, o comércio de droga, dessa droga, né, do ópio, na China, para combater esse contrabando. Né? Então, o que acontece? Os ingleses, os britânicos que estavam incentivando e vendendo, né, contrabandeando o ópio para a China, não admitiram aquela atitude do governo chinês em proibir a venda do ópio. Né? Por quê? Porque afetava os negócios deles. Né? Os caras, obviamente, não estavam interessados de jeito nenhum em perder o mercado chinês. Né? Perder o mercado de droga chinesa. É muito interessante a gente pensar na guerra do ópio, porque hoje nós vivemos essa coisa aí de tráfico de droga, que não sei o quê. A droga é proibida no Brasil, como proibida em grande parte do mundo, mas ela interessa a alguém, né? Ela interessa a alguém, porque alguém está lucrando com esse mercado de entorpecentes. Alguém está lucrando com o mercado de cocaína, de crack, de não sei o quê. Né? Tanto que essa guerra, entre aspas, literalmente entre aspas, essa guerra contra as drogas, essa guerra contra os traficantes, ela não tem fim. Né? Não tem fim, né? Quer dizer, continua o comércio de drogas, todo mundo sabe. Ele continua, né? As autoridades, pelo menos locais, estão careca de saber que as coisas acontecem, quem são as pessoas. De vez em quando eles vão lá e fazem uma represália só para mostrar para a sociedade, ó, estão fazendo alguma coisa, mas de maneira geral, as coisas continuam acontecendo. Né? Continuam acontecendo e por quê? É um mercado altamente lucrativo. Né? E para quem? Né? Quem que é o sujeito que está lucrando? Ou os sujeitos que estão lucrando com esse comércio de drogas? Possivelmente, o traficante lá no morro, né, um dos locais de venda direta de droga, possivelmente esse não é um sujeito que vai lucrar efetivamente com isso não, né? Porque o comércio é muito maior. Então na China, quer dizer, na China você tem ali traficante de droga inglês e que não aceita que o governo proíba o comércio de droga, né? E isso vai gerar uma guerra, na verdade duas guerras. Né? Então vejam aqui, olha aqui, ó. Alegando prejuízos, veja bem, alegando prejuízos à propriedade privada e ao livre comércio, o governo, olha aqui, ó, o governo britânico iniciou uma série de retaliações que terminaram em conflitos conhecidos como as guerras do ópio. Por quê? Olha o que eles estão alegando. O governo, os caras vão lá, traficam ópio, entendeu? Coloca a população chinesa viciada, entendeu? Viciada em droga. O governo chinês, para proteger a população, né, para proteger o país dessa epidemia de droga, proíbe a droga, proíbe o comércio, proíbe a importação. O governo não aceita, não, aí você está falando com a China o seguinte, não, vocês estão ultrapassando os limites da, né, da propriedade privada e do livre comércio. Eu tenho direito de comercializar o que eu quiser, né? Eu tenho direito de fazer o que assim. Né? E aí começa com o movimento, esses movimentos chamados de Guerra do Ópio, são dois movimentos, né, da Guerra do Ópio. O primeiro entre 1839 a 42 e a Segunda Guerra do Ópio, né, entre 1856 e 1860. Né? São dois movimentos. Na Primeira Guerra do Ópio, veja, Primeira Guerra do Ópio, os chineses foram derrotados pelos britânicos e na segunda por uma aliança anglo-francesa. Os ingleses e franceses se aliaram para detonar a China. Né? Então a China perdeu, de maneira geral, as duas guerras. Os resultados desses tratados foram assinaturas o resultado dessas guerras foi a assinatura de tratados que beneficiaram os interessados europeus. Então, aqui, ó, o
O primeiro tratado, de 1842, ou seja, que deu fim à Primeira Guerra do Ópio, chamado Tratado de Nanquim. Veja, a China foi obrigada a abrir 5 de seus portos e entregar a ilha de Hong Kong aos britânicos, né? Então, qual que era o interesse dos britânicos em controlar e abrir 5 portos chineses? Quando eles abrem 5 portos chineses, eles abrem para os britânicos comercializar, ou seja, para eles levarem, né, venderem seus produtos para naqueles portos. Isso é a abertura dos portos. De maneira geral, o que os britânicos fizeram com isso foi forçar a China a aceitar que a Grã-Bretanha controlasse esses portos, né? De maneira geral, foi isso mesmo. Os britânicos simplesmente controlavam esses portos. Eles tinham, então, 5 portos pelo Tratado de Nanquim e a ilha de Hong Kong, né? Primeiro, o controle efetivo da ilha de Hong Kong e 5 portos chineses para receber produtos ingleses, industrializados ingleses, inclusive o ópio. Em 1844, né, os franceses obtiveram importantes concessões comerciais na China e privilégios para o cidadão francês. Pelo Tratado de Tizim e Tianjin, de 1858, veja, quase no final da Segunda Guerra do Ópio, os chineses admitiram a livre importação do ópio, né? Na verdade, eles admitiram por meio de pressão, uma pressão gigantesca anglo-francesa, ou seja, inglesa, né? Britânica e francesa, e abriram 10 novos portos ao comércio europeu, né? Ou seja, além dos 5 portos que já tinham sido abertos para os ingleses, os chineses já abriram mais 10 portos para a entrada de produtos europeus. Tem um outro elemento que eu considero muito importante, que é o seguinte: os chineses, né, a história da economia chinesa é de muito protecionismo, né? Os chineses, historicamente, eles sempre protegeram muito o mercado interno, né? Então, normalmente, os chineses são os exportadores e não os importadores, né? Os chineses são aqueles que exportam a seda, exportam a porcelana, né? Exportam chá e não recebem nada. Então, quer dizer, esse movimento, o que representa essas guerras do ópio? Representa essa guinada por meio de pressão, né, inglesa e francesa, europeia de maneira geral, para a abertura do mercado chinês, né, de colocar o mercado chinês, de abrir o mercado chinês para os interesses capitalistas desses países industrializados europeus, né? Bom, em 1860, veja, fim da Segunda Guerra do Ópio, foi reconhecida a soberania da Rússia sobre territórios siberianos que o país disputava com a China. O Japão entrou tarde na corrida, mas venceu os chineses na guerra de 1894 a 95, né, a chamada Guerra da Manchúria, né, que vai controlar uma parte norte da China, né? Os japoneses vão conseguir controlar a chamada Manchúria, que é a parte nordeste chinesa, mais ligado ao Mar do Norte, ao mar, né, ao Oceano Pacífico, mas mais ao norte, próximo à Rússia. E a Rússia, portanto, a Rússia vai controlar a Sibéria. Lembrando a vocês que a Sibéria é uma região do ponto de vista territorial, né, é uma região grande, né, muito grande, mas de um inverno extremamente rigoroso, né, que é mais bem ao leste e ao norte, né, nordeste da Rússia. Então, é uma região muito fria e que, inclusive, os russos, né, na verdade, isso historicamente, os russos vão utilizar a Sibéria como um local extremamente isolado, muito difícil de acesso, muito difícil de viver na Sibéria, como um local de como é que fala? Um local em que, né, as populações tipo assim, de prisões,
local enfim, né, de prisão, de isolamento daquele que é inimigo do Estado. Né? Depois vocês vão ver com a Revolução Russa, né, a formação dos gulags. Né? Os gulags, na realidade, eram campos de concentração. Né? A Rússia comunista, ela criou campos de concentração, chamados gulags. Né? Grande parte desses gulags era na Sibéria. Então, o sujeito era preso, aí prendia, mandava para a Sibéria, ficava isolado lá do resto do mundo. Né? Dificilmente alguém conseguia fugir da Sibéria, né? Se fugir de uma prisão siberiana, a possibilidade de você morrer congelado é gigantesca, né? Então, quando a China, né, quer dizer, a Rússia controla a Sibéria, quer dizer, torna-se inclusive o maior território do ponto de vista país territorial, de extensão e de massa territorial do mundo. Isso também é um elemento importante. Bom, senhores, então, né, a revolução é a guerra dos boxers, né? Não pode dizer que não houve resistência, né, do governo chinês. Houve resistência, sim, da China, não só da China, mas do povo chinês, né? Que é a chamada revolução, né, dos boxers, né? Ou a resistência dos boxers. Não esquece disso, que isso costuma cair em prova, viu? Costuma cair muito em prova. Bom, então veja, a Segunda Guerra do Ópio, ela vai acontecer em 1856 e 60, né? E aí, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, da Segunda Guerra do Ópio, a Primeira e a Segunda Guerra do Ópio, submeteram a Índia, quer dizer, embora a Índia não vai ser um protetorado como a China, perdão. A China não será um protetorado, né, como foi a Índia, né? Porque a Índia ela foi incluída ali no mercado no poder britânico, né? Quer dizer, quem controla efetivamente politicamente a Índia era o governo, virou um protetorado. A China, embora ela vai perder essas duas guerras, ela não se submete à Inglaterra, né? Ela não se submete ao poder britânico. Quer dizer, ela não vai ser dominada pelos britânicos, né? Ela vai continuar existindo independente, mas obedecendo os interesses econômicos europeus, sejam eles britânicos ou franceses. E, obviamente, que isso vai gerar uma resistência, porque os chineses, internamente, eles vão reconhecer naquela situação algo extremamente absurdo e vão se organizar em movimentos de resistência. E esses movimentos de resistência são chamadas, né, é a chamada rebelião dos Boxers. Veja, entre 1899 e 1901, bem finalzinho do século XIX e início do século XX, organizou-se um movimento contra a dominação ocidental, né, na China, que ficou conhecido como Rebelião dos Boxers. Então, são grupos de nacionalistas chineses que, obviamente, estavam insatisfeitos com essa presença estrangeira maciça, sobretudo britânica, na China, né, no país. Então, eles vão dar início a uma série de atentados, é como se fosse uma guerra de guerrilha, atentado contra, tipo assim, locais de controle inglês, principalmente, né? Atentado à bomba, enfim, esse tipo de atentado de resistência mesmo. Quer dizer, se você não tem como resistir de peito aberto, você cria formas, mecanismos de resistência que vão te colocar numa situação, né, que você ataca, mas sem ser necessariamente visto, né, porque você não pode atacar de peito aberto, que o outro é muito maior do que você. Então, isso que é o movimento esses ataques, né, esses chamados de atentados, né, porque não tem como se atacar diretamente. E acabaram gerando uma guerra, né, contra o governo, né, a rebelião dos Boxers, um exército internacional composto de europeus, estadunidenses e japoneses, sufocou a rebelião dos Boxers. Os chineses foram condenados a pagar uma indenização e a permitir a presença de tropas estrangeiras no seu território. Então, embora, mesmo depois, após o fim da rebelião dos Boxers, né, quer dizer, uma coalizão gigantesca de europeus, japoneses e estadunidenses reprimiram o movimento, reprimiram o governo chinês, né, obrigaram o governo chinês a pagar a indenização e ainda de manter, né, de permitir, né, que
tropas estrangeiras, né, ocupassem o território chinês, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é literalmente impedir que novas rebeliões com a mesma característica da Revolução dos Boxers ocorresse na China, né? Então é isso. Eu acho que tem alguns elementos que são importantes a gente mencionar aqui, que são o seguinte. Primeira coisa, esses desdobramentos do imperialismo. Bom, primeira coisa, ele promoveu, obviamente, disputa de mercados entre as nações industrializadas, né? Quer dizer, por que a Inglaterra, né, um país industrializado, como a Alemanha, por exemplo, né? Pensa na Alemanha, recém-unificada em 1871. Quer dizer, por que os ingleses têm o direito de controlar tantos mercados, né? E nós não? Então, é uma disputa entre esses países, essas nações industrializadas. Segundo, a intensificação do sentimento nacionalista e revanchista entre os estados europeus, né? O que é isso? Primeiro, movimento e sentimento nacionalista. Lembre-se do ano passado que essa ideia de nação e esse sentimento identitário nacionalista, ele surge na segunda metade do século XIX. Então, essa identidade francesa, né, essa identidade britânica, e aí depois você tem a formação, né, desses novos grandes estados nacionais, na segunda metade do século XIX, né, primeiro a Itália, depois a Alemanha, essa formação dessa ideia do povo alemão, quem que é o povo alemão, quais são as características do povo alemão, assim como o italiano, né? Essa ideia de revanche, né? Então você pensa na Guerra Franco-Prussiana, que a França perdeu aquela guerra feio, né? Então você vai ter um desejo de vingança contra os alemães da França, né? Outra coisa, esse movimento imperialista contribuiu para a formação de alianças militares entre as principais potências europeias para manter a chamada paz armada, ou seja, vamos nos aliar, os amigos, né, e vamos nos armar até o dente. Né? Então, se eu estiver armado, dificilmente meu vizinho vai atacar o meu terreno. Né? A ideia é essa. Então, para manter a paz e evitar uma guerra, né, vamos nos aliar e vamos nos armar. Depois vocês vão perceber que se formarão basicamente duas alianças militares na Europa. Né? E esse movimento imperialista ele foi decisivo, obviamente, para a configuração de um cenário histórico favorável para a eclosão de quê? Da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, essas disputas, principalmente essas disputas por mercados, serão responsáveis pela eclosão, né, em 1914, da chamada Primeira Guerra Mundial. Outro elemento importante que vocês têm que saber aqui, ó, isso cai em prova já que no Enem, que é comparar o colonialismo da Idade Moderna com o colonialismo do século XIX. Como nós chamamos de colonialismo da Idade Moderna, ele é, olha aqui, ó, anterior ao imperialismo do século XIX, ou seja, é aquele processo de colonização empreendido principalmente por Portugal e Espanha a partir do século XVI, né? Então, quando os espanhóis e os portugueses se lançam ao mar, vão construir, colonizar, conquistar e colonizar a América, ali nós temos um colonialismo da Idade Moderna. Veja, liderado por Portugal e Espanha, né, e tinham como alvo a exploração de terras americanas. Né? A prioridade dos países colonizadores naquela época foi adquirir metais preciosos. Lembro de uma coisa que eu falei com vocês. Qual que é o objetivo, qual que é a política econômica, né, vigente lá no século XVI, XVII? Né? É o chamado mercantilismo, cujo objetivo principal é o acúmulo de capitais, por meio também do acúmulo, principalmente, né, de metais preciosos, matérias-primas tropicais, né, para atender a esses interesses do mercantilismo metropolitano, ou seja, do mercantilismo, dos interesses de acúmulo de capital das metrópoles europeias, nesse caso, Portugal e Espanha. Fundamentou-se no Pacto Colonial, vocês lembram lá o que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial estabelecia um monopólio comercial da metrópole sobre as colônias. Então, o Brasil, por exemplo, que era a colônia portuguesa, né, a partir do Pacto Colonial, só podia manter comércio com navios portugueses. Né? Então, estabelece um monopólio comercial
né? Com o monopólio, obviamente, que a colônia portuguesa, a metrópole portuguesa, né, Portugal, ela vai lucrar, né, ter uma lucratividade gigantesca com o comércio de produtos, né, da colônia americana. Utilizou em larga escala formas de trabalho compulsório, como de escravos africanos escravizados. Aqui também utilizou o trabalho compulsório do indígena, na escravização do indígena. Na América Portuguesa, América Espanhola, tem outra, além da escravização, né, dos escravos, da escravidão mesmo, você tem a utilização da encomenda, da mita, que eu já falei com vocês, que é um tipo de trabalho forçado, né, alimentado pelo tráfico intercontinental, África, América. E definiu-se principalmente pela formação de colônias de exploração, né, organizadas no sistema da plantation. Vocês lembram lá o que é o sistema da plantation, cujas características são três, basicamente. A formação de um latifúndio monocultor, com uma cultura só. Aqui no Brasil, né, o latifúndio principalmente era cafeeiro, né, cuja base de mão de obra é escravista e voltada para o mercado externo, e não para o consumo interno. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro grande ciclo econômico é o ciclo do açúcar, né? Então, você tem lá o grande latifúndio, ou seja, a grande propriedade rural, controlada por um senhor branco, europeu, né, que é proprietário daquele latifúndio, utilização da mão de obra escrava como mão de obra, né, como focus produtor, e o objetivo é sustentar o mercado interno, né, fazendo assim com que a metrópole acumulasse muito capital com esse tipo de comércio baseado no chamado plantation, ok? Bom, senhores, alguma dúvida até aqui? Ou tá tudo tranquilo aí? Tá tranquilo? Tranquilo? Pra mim tá tranquilo. Ok. Pra mim, acho que também tá tranquilo. Olha aqui, ó. Então, eu acho que amanhã. Deixa eu ver um negócio aqui. Nós temos aula amanhã. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou passar essa atividade desse livro, né? Anotem aí, por favor. Mas vai ser para semana que vem, tá? Vou deixar lá para quarta-feira. Corrigir essas questões aqui desse capítulo. Então anotem aí, páginas. Deixa eu ver aqui. 406, página 406, 407, 410, 411, 412 e 412, só. Tá bom? Aí na próxima aula eu já vou começar o capítulo 26, e aí nós paramos, eu faço uma aula introdutória, depois nós paramos e semana que vem nós corrigimos essas atividades aí. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Ok. Beleza. Vou encerrar aqui então, tá, gente? E até mais tarde, né? Eu acho que nós temos outra aula hoje. Deixa eu ver. Temos não, só até amanhã então. Até amanhã, deixa eu ver. Não, temos sim, hoje tem uma aula de sociologia. Até mais tarde então, tá, gente? Um abraço para vocês. Falou. Falou.